Que espetáculo do Santiago Bernabéu, Bayern de Munique e Real Madrid pela Champions League. Eu não esperava nada diferente disso, a verdade é essa. O time alemão, um dos melhores da temporada, voando, como sempre, no campeonato alemão e jogando muita bola. E o Real Madrid, que é Real Madrid, né? É o dono da porra toda na Champions League. Partida válida pelas quartas de final, mata-mata, e na ida, na Espanha, já um jogaço. O Bayern de Munique saiu vencedor, 2-1. Mas assim, um jogo de altíssimo nível, muita coisa acontecendo. Vamos debater um pouquinho, falar um pouquinho sobre esse jogaço. Acabei de acompanhar, tá tudo fresco na memória, vou sair falando aqui o que eu acho. Claro, só pedir para quem não tiver inscrito ainda, se inscreva no canal, se gostar lá no final, deixa o like também, manda esse vídeo pros amigos, quem tiver o hype aí, dá uma hypada, faz o que se puder aí para ajudar, que eu fico muito feliz e agradeço. Vamos lá, falar desse jogaço. Desde o primeiro tempo, domínio do Bayern de Munique, né, cara? Impressionante. Eu acho que é o time que jogou mais bola na temporada. Não dá pra falar favoritismo numa fase dessa, uns times desse tamanho, mas assim, quem jogou mais bola até aqui na temporada foi o Bayern de Munique. Quem foi mais... terminou na frente, inclusive, foi o segundo melhor time, só ficou atrás do Arsenal na fase de grupos da Champions, mas no campeonato alemão, enfim, nas partidas que fez, foi um time mais regular, né? Jogou mais bola. O Real Madrid, contando ainda com lesões, mudou de técnico, tava o Xabi Alonso, aí o Vini caiu um pouco de rendimento, depois voltou, aí entrou o Arbeloa, sendo o primeiro trabalho dele como um técnico num time como o Real Madrid. Enfim, é uma campanha mais, enfim, diferente do Real Madrid, dá para dizer assim, altos e baixos, mas claro, sempre é o Real Madrid. Lesões também importantes, né? A gente viu o Bellingham entrando no segundo tempo, Militão no segundo tempo, Mbappé ficou de fora alguns jogos, voltou, enfim, muita coisa acontecendo. Então acho que o Bayern de Munique fez valer desde o primeiro tempo, mesmo jogando fora de casa, isso claro pode ter surpreendido um pouco, ficou com a bola o tempo todo, campo de ataque, meu amigo. Pressionando o Real Madrid, tocando a bola, chegando na frente, tendo as principais chances, mas claro, do outro lado tinha um contra-ataque, teve boas escapadas do Real Madrid que não soube aproveitar, tanto com o Vinícius Júnior quanto com o Mbappé. Jogou o Thiago, né, o Pitarch ali no meio, volante, como eu falei, o Bellingham foi banco, o Valverde vinha mais pela direita, mas claro, vinha pelo meio também, e aí o Tchouaméni e mais o Arda Güler, né? Eram os 4 meio-campistas atrás do Vini Júnior e Mbappé. Claro, o Vini com essa facilidade de chegar lá pelo lado esquerdo. Aí jogou o Arnold aparecendo, cara, às vezes eu até esqueço que o Arnold está lá no Real Madrid, né? Jogou muita bola no Liverpool, contratação até polêmica, né? Ele largando lá o Liverpool, os torcedores ficaram muito chateados, mas é um cara que ainda não aconteceu no Real Madrid, a verdade é essa. Além de lesões, mas quando entrou em campo não foi o Arnold que a gente estava esperando. Mas nesse jogo apareceu um pouquinho, dá pra gente dizer isso, daqui a pouco eu falo, inclusive no gol do Real Madrid. Enfim, jogou ele na direita, na esquerda o Carreiras, aí o Roysen junto com o Rüdiger no gol, na zaga e no gol o Lunin, né? Sem Courtois, faz falta, obviamente, né? Faz falta. Já do outro lado teve o Neuer, né? Que foi espetacular, fez grandes defesas, voltando de lesão, né? Tá com 40 anos recém-completado, jogou o último jogo da Bundesliga, mas estava fora por um tempinho. Voltou, fez defesas espetaculares. O Bayern, né? Falei do time do Real, o Bayern teve, óbvio, né? Como eu disse, o Neuer no gol, aí Stanisic na direita e Laimer na esquerda, nas laterais, na zaga Tá e o Pamecano, o time que a gente conhece do Bayern. Pavlovic e Kimmich de volantes, Olise na direita, na esquerda Luiz Dias, o Gnabry ali circulando junto com o Harry Kane, que era o centroavante. Cara, ficou mais com a bola, né? Ficou no campo de ataque, foi melhor. Como eu disse, essas tocadas do Real Madrid eram perigosas, mas o Bayern foi lá e foi melhor, né? Só que qual a parte curiosa, né? Irônica, dá para dizer assim, da partida. O gol do Bayern sai num erro, até de passe do Vinícius Júnior, velocidade, e aí o Gnabry, né, depois de tabelar ali com o Harry Kane, deixa o Luiz Dias na cara do gol. Então foi o Bayern que, apesar de ter o domínio e ficar no campo de ataque, que acabou fazendo gol num contra-ataque, dá para dizer assim, roubou a bola e saiu em velocidade. E aí abriu o placar, 1-0, foi pro intervalo e a volta, né? Que tudo parecia que ia ser um banho de água fria, agora matou o Real de uma vez, volta pro segundo tempo, primeiro minuto, saída de bola, outro passe que eu considerei um passe não tão bom do Vini, né? Foi alto, mas claro, dava para fazer muito melhor o Carreiras domina mal, perde a bola, velocidade, pum, 2-0
o Bayern de Munique, agora o Kane, né, recebendo o passe do Olise, a chapada, ele tem a facilidade, né, incrível. Muitos atacantes, você vê, jogadores buscam essa chapada, um chute mais pancada, peito de pé, ou a chapada alta, buscando a gaveta. O Kane, presta atenção nisso, ele tem muitos gols com chute mais baixo, ali difícil para o goleiro pegar, quase que rasteiro. Tem vários gols de fora da área, assim, né, ele tem muita precisão. Eu acho que essa é a palavra que melhor define o Harry Kane. Ele é muito preciso em tudo, para fazer o domínio, para dar o passe e principalmente, claro, para finalizar. Fez 2-0, se fosse qualquer outro time do universo, acabou, né? Fora de casa, um banho de água fria, voltando do intervalo, cara, vai sentir muito, né? E agora contra-ataque vai tomar 3, vai tomar 4 por um Bayern de Munique, mas não, o real é real. Aos poucos foi melhorando no jogo, teve substituições, né? O Bellingham entrando principalmente. Teve algumas chances importantes, uma falha incrível do Upamecano que o Vini não aproveitou. Achei que o Vini foi muito mal nesse lance. Podia ter fingido, dado uma balançada para depois driblar o Neuer ou tirar, fazer o gol. Ele só quis correr para a direita, perdeu um pouco de ângulo. Quando foi chutar, ainda chutou para fora. Desperdiçou uma chance incrível. De novo, uma pichotada assim, de maneira espetacular, dá para dizer assim, do Upamecano. Depois o Mbappé teve uma boa chance numa arrancada do Bellingham, aí o chute, a defesa incrível do Neuer. Cara, a bola passa debaixo das pernas do Tah, num contrapé, o Neuer se estica e com a mão firme, né, consegue espalmar para fora. Cara, um dos maiores goleiros da história. Claro que lá atrás a gente vai falar do Yashin, teve o Buffon, vários goleiros aí na história, mas assim, o Neuer tá ali entre os principais, cara, por defesas como essa, lembrando, tá 40 anos, uma longevidade incrível, já ganhou Champions, já ganhou Copa do Mundo, assim, todo mundo sabe como ele ajudou a transformar o jogo na saída de bola, fazendo a cobertura como um líbero, muita gente copiando isso, assim, o Neuer tá na história do futebol e com 40 anos ainda sendo importante para o Bayern de Munique. Fez outras defesas, né, nem tão difíceis assim como essa, mas fez 9 defesas durante a partida, impressionante, mas não conseguiu defender a do Mbappé, quase pegou, a verdade é essa, a bola ia quicando ali na linha, o Brahim chega, mas enfim, no final das contas a bola entrou e foi o gol do Mbappé, num vacilo que não aconteceu muito do Bayern de Munique, você parar para pensar, né, vem pela direita ali o Arnold, quando ele toca essa bola ali foi no Bellingham agora ou no Brahim? Agora eu posso estar esquecendo. Enfim, depois ele faz a ultrapassagem ali por dentro e ninguém acompanha, né? O Pavlovic ficou olhando, recebeu muito sozinho o Arnold, e aí apareceu o Arnold que a gente conhece do Liverpool, né? Uma assistência primorosa, cruzamento rasteiro, queimando a grama para achar o Mbappé no segundo pau. O Upamecano não conseguiu chegar, o Mbappé toca, quase o Neuer salva, como eu disse, mas a bola acabou entrando. Teve o toque do Brahim Dias só para conferir também, e aí ficou 2-1. Depois chegou o Mbappé, teve uma tabela ali com o Vini, que seria lindo também, bolão do Vini, ele corta para dentro, devolve no Mbappé, que ele ajeita o corpo e aí chapa para fora. E na minha opinião, o Neuer, mesmo sem defender, pode me chamar de maluco aí, mas mesmo sem defender, ele ajuda essa bola aí para fora. Por que eu estou dizendo isso? Porque o cara acabou de fazer uma defesaça no último lance. O Mbappé sabe que é o Neuer. Então o cara tenta tirar mais, ele tenta te bater mais forte, ele tenta... Cara, se eu bater normal, esse goleiro pega. Não posso chapar como eu faço contra outros goleiros. Eu tenho que tirar no limite, eu tenho que ir lá bater na trave e entrar. E aí o Mbappé tirou demais e a bola foi para fora. Eu costumo falar isso do Renato Augusto, infelizmente vou lembrar disso, Brasil e Bélgica, quando ele tira muito do Courtois, em 2018. Se não fosse o Courtois, de repente ele fala, não preciso tirar tanto. Mas o Courtois, que já tinha feito outras grandes defesas naquela partida Bélgica e Brasil, nas quartas de final, ele tenta tirar muito e a bola acaba indo para fora. Tem esse peso no futebol, cara. O psicológico entra muito e um grande goleiro como o Neuer consegue fazer isso com os atacantes. Depois o Mbappé tentou tirar outra de fora, a bola não pegou muita curva, né? Saiu com certo perigo. O Bayern também teve sua chance lá do outro lado, tá? Poderia ter matado sim no contra-ataque no finalzinho, nos últimos 5 minutos, 5 minutos. O Real Madrid foi igual maluco, ficou desorganizado, perdeu algumas oportunidades, o Luis Dias errou alguns passes ali, enfim, e o Bayern não matou. Podia ter feito, não ia matar o jogo, né? Mas podia ter feito 3, de repente ter feito 4, então ficou um jogo lá e cá. Enfim, de qualquer forma foi um jogaço durante toda a partida, muita coisa para se falar, muita troca de quem está mandando no jogo, o time que está no contra-ataque mesmo assim não se sente mal, que é o caso do Real Madrid. É assim, só esperar a semana que vem. Tem tudo para ser um jogaço de novo lá na Alemanha, na Allianz Arena. Aí
obviamente ninguém vai duvidar de um Real Madrid só porque perdeu na ida em casa, né? Tem muito jogo, e é claro, vamos estar aqui assistindo para ver como vai ser. Que jogar, se quem passar, claro, né? Falei aqui, gol do Kane, gol do Mbappé, a disputa aí para ver quem vai ser o melhor do mundo. Tá valendo isso também, tá? Claro que não vai ser isso que vai definir, mas são os dois brigando por artilharia. Na minha opinião, os dois que estão mais jogando bola nessa temporada. E claro, um eliminar o outro, fazendo o gol, vai ter um peso lá no final. Mas óbvio que é ano de Copa do Mundo, né? Então tem algo a mais para pesar depois da Champions League. Vai ter seu peso, mas a Copa é imensa, né? A Copa vale mais ainda. É só acompanhar, só desfrutar do futebol desses dois caras, de Bayern, de Real Madrid, da Champions League e também da Copa do Mundo. Se curtiu, deixa aí seu like, se inscreva no canal e vem nos comentários, me fala o que você achou pra gente trocar essa ideia. Beleza? Valeu!